ouvintes, a mais um Giro Sindical. O Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDIC-CT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Este programa vai repercutir um tema que mexe com a vida de toda a população no estado de São Paulo em especial. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre as tentativas de privatização da Sabesp. Mais uma tentativa, mais uma vez o tema volta à pauta. E quem vai nos ajudar hoje aqui é o presidente do Sintaema, o José Antônio Fagian. Sintaema é o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente no estado de São Paulo. Fagian, obrigada. Olá, Renata. Eu que agradeço, né, a oportunidade. Vamos falar um pouquinho da Sabesp. Ela é uma sociedade de capital misto, então tem capital público e tem capital privado. Ela é responsável pela coleta, pelo tratamento e pelo abastecimento. São 28, mais de 28 milhões de paulistas. Se isso não estiver correto, você pode nos corrigir aqui, Fajan. São mais de 28 paulistas que são abastecidos com a água via Sabesp e 25 milhões que tem um serviço de coleta e tratamento realizado pela companhia, espalhados em 375 municípios. Com isso, ela é uma das maiores empresas de saneamento do mundo. Em 94, o então governador Luiz Antônio Fleury Filho abriu o capital da empresa, que possibilitou, então, essa composição entre capital público e capital privado. E essa é uma história, o tema da privatização ele não está sendo colocado pela primeira vez, mas desde a campanha eleitoral do então governador em exercício, Tarcísio de Freitas, teve uma centralidade. Não dá para negar que esse tema da Sabesp teve toda uma centralidade desde a campanha, e agora, no último dia 28 de fevereiro, houve a autorização para a elaboração de estudos com vistas à privatização da companhia. Quais são os argumentos que fazem sentido entre aqueles que defendem a privatização da Sabesp? O que justificaria uma privatização da Sabesp? A quem interessa? Hoje, o Estado de São Paulo ele é dono de 50,3% das ações da Sabesp, né? Ou seja, é o acionista majoritário, é quem define a política da Sabesp, e por essa composição acionária, ou seja, o Estado ser dono de mais da metade da empresa, ela ainda carrega essa característica de uma empresa pública com algumas situações onde ela tem, né, prioridades, né, em relação a financiamento, outras facilidades por ser uma empresa pública. Ela atende hoje algo em torno de 70, 80% da população de São Paulo. Esses 28 milhões, o número é esse mesmo, então dá quase 80% da população de São Paulo, opera 375 municípios no estado, né? E uma empresa economicamente saudável, né? Emprega 12.300 trabalhadores hoje, né, de mão de obra própria, além de todo uma rede de fornecedores e trabalhadores terceirizados que prestam serviço para a Sabesp. A Sabesp, Renata, primeiro, importante, né? Ela tem um padrão de qualidade que é a mesma água que a gente entrega nos Jardins de São Paulo, a gente entrega, por exemplo, lá em Rosana, né, enfim, qualquer lugar, independente do tamanho da cidade, é o padrão de qualidade de água que a gente entrega. A Sabesp, ela tem uma coisa também que é importante ressaltar para demonstrar que o interesse em privatizar não atenderá ao interesse da população, mas sim do capital de quem comprar a Sabesp. A Sabesp ela tem hoje uma coisa que chama tarifa social, e só para você ter uma ideia, só no município de São Paulo, 11% das ligações de água e esgoto que tem no município de São Paulo são tarifa social. Essa tarifa social, a pessoa, a família, né, pode gastar até 10 mil litros d'água e paga R$ 20, R$ 10 de água e R$ 10 de esgoto, né? Tem também uma tarifa que é ainda mais barata, que é a tarifa vulnerável, que está dentro desses 11%, né? Na verdade, esses 11% é a composição dessas tarifas de vulnerável e a tarifa social.
A tarifa de vulnerável é para aquelas famílias que estão cadastradas no Cade Único e o preço é ainda menor, então paga R$ 7,60 de água e R$ 7,60 de esgoto, o que dá aí R$ 16 de conta d'água, né, por mês. Isso, com certeza, né, uma empresa privada não fará, né, não manterá essa política, né, social importante que a Sabesp mantém. Além disso, né, a Sabesp ela tem uma parceria importante com os municípios. O município de São Paulo, graças ao contrato de programa que foi praticamente extinto, né, pela modificação da legislação, que agora obriga os municípios, quando forem conceder o seu serviço de saneamento, a abrirem processo licitatório. Antes podiam fazer o contrato de programa com uma empresa pública, como essa Sabesp, se assim o quisesse, né? Mas graças ao contrato de programa que foi firmado em 2010 com o município de São Paulo, o município de São Paulo ele recebe 7,5% da arrecadação da Sabesp no município, para um fundo que a prefeitura usa para fazer outras obras de infraestrutura, né? De acordo com a orientação do município. 45% da arrecadação da Sabesp acontece no município de São Paulo. Isso tem dado, em média, aí, mais de 7 bilhões de reais por ano. Desses 7 bilhões, um pouco mais por ano que é arrecadado, 7,5% é revertido para o município para ele fazer outras obras de infraestrutura. Então, veja, né, que a Sabesp ela presta um serviço de excelência, né, bem avaliada pela população. Os municípios que ela opera, a maioria deles estão universalizados, e os que não estão em vias de ser universalizados dentro do cronograma. A Sabesp tem um papel social importantíssimo, né, nos pequenos municípios. A Sabesp pega recursos dos municípios lucrativos e faz o que a gente chama de subsídio cruzado, né? Faz o saneamento daqueles municípios onde não há possibilidade de retorno rápido do investimento. Esses municípios, a iniciativa privada, com certeza, não tem interesse, né? Então, todos esses argumentos que eu coloco aqui, todos esses fatos, né, que a gente coloca aqui, todos esses argumentos demonstram, né, que não há interesse nenhum para a população de São Paulo que a Sabesp seja privatizada. Os únicos beneficiados com a privatização da Sabesp serão os compradores dela, que vão pegar uma empresa saudável, vão ter lucro fácil, e a população vai, com certeza, ser prejudicada, porque o histórico, né, do processo de privatização, aonde aconteceu, o serviço de saneamento foi privatizado, a tarifa aumentou e o serviço piorou. Conta para a gente o seguinte: em 2014, os moradores da cidade de São Paulo vivenciaram uma crise hídrica pesada e na época muito se falou que a empresa, assim como você reforçou aqui já várias vezes, é saudável, lucra e que naquele momento ela poderia ter feito investimentos para minimizar a crise ou até evitar, na medida do possível, na medida do que a ciência, do que a técnica e do que recursos, leia-se dinheiro, permite. Você pode falar um pouco sobre essa situação? Se aquilo foi uma coisa pontual, se a companhia ela tem realizado os investimentos necessários? E eu pergunto isso também muito na lógica das privatizações que a gente já teve no país e que você já mencionou, que é muito comum que, antes das tentativas de privatização, as empresas sejam dilapidadas, tem uma luta muito grande para que elas façam investimentos, busca-se forjar a piora dos serviços para que se justifique a privatização. A crise hídrica de 14, ela realmente foi um problema de duas ordens, né, vamos dizer assim. Lógico, o primeiro que a gente não pode negar que é o problema climático, né, que aconteceu, mas aí a sua pergunta ela traz uma questão importante, né? Realmente, naquele momento, investimentos que deveriam ter sido feitos antes, talvez porque não se acreditasse que chegasse a uma crise hídrica tão drástica como foi aquela, não tinham sido feitos, né? Então, isso é uma crítica que a gente tem que fazer.
E esses investimentos, não adianta, chegou a crise, você vai fazer naquela hora, você não vai resolver o problema, porque são coisas que demandam tempo, né? Obras grandes que precisam ser feitas e que não são feitas em dias, né? São meses, às vezes anos, que demandam para fazer essas obras. A partir de 14, a Sabesp ela fez a lição de casa, né? Em certa medida, pelo menos, né? Eu entendo que as obras que a Sabesp fez naquele período e que está aperfeiçoando ao longo do tempo, por enquanto, pelo menos, elas garantem, né, uma certa tranquilidade à, à região metropolitana de São Paulo. E digo mais, obras, né, que custaram, eu não sei te dizer aqui de cabeça o valor, mas com certeza alguns milhões de reais e que dificilmente, né, a iniciativa privada faria, né? Sem alterar a tarifa, essa coisa toda, né? Ou sem usar dinheiro público, como eles fazem, né? No Rio de Janeiro, né, a SEDAI foi privatizada e lá agora pegaram 19 com a narrativa, né, que a iniciativa privada ia trazer dinheiro novo para poder fazer os investimentos e agora acabaram de receber 19 bilhões do BNDES, ou seja, dinheiro público, né, o que mostra de novo que é uma falácia essa questão do investimento do setor privado, né? Em 2020 teve de novo um ameaço ou uma chuva, uma quantidade de chuva menor e gerou-se ali quase que uma nova crise hídrica, né? Quer dizer, São Paulo, a cidade não sentiu, muito provavelmente justamente por essas obras que foram feitas, mas o interior sofreu muito, né? O governador Dória, na ocasião, ele liberou um recurso especial para fazer poços profundos, né, porque as águas superficiais já estavam esgotadas. Ele liberou um recurso especial lá para fazer poços profundos em 200 municípios do interior de São Paulo. Desses 200 municípios que receberam, ou melhor, que precisaram receber esses recursos, nenhum deles era operado pela Sabesp. A gente tem visto aí na mídia, né, quando o presidente da Sabesp, o próprio Tarcísio se manifesta, ele fala muito em melhorar a eficiência da Sabesp. E aí a gente precisa definir o conceito de eficiência. Para nós, trabalhadores da Sabesp, chegar numa crise hídrica e você ter todos os municípios minimamente equacionados com os investimentos, entregar a mesma qualidade de água no estado inteiro. Você vai em municípios do interior de São Paulo, ou na maioria, esses 300 que eu citei, por exemplo, Renata, e aí as pessoas podem pesquisar, né, esses dados são públicos, eles têm indicadores de atendimento de água e esgoto melhores do que os indicadores europeus, só para você ter uma ideia, né, do que a gente entrega. Então, para nós, isso é eficiência. Agora, infelizmente, eficiência, né, na boca do governador ou do presidente da empresa é reduzir custo, né? Reduzir custo para poder aumentar o lucro que já não é pequeno. A Sabesp, mesmo com toda essa eficiência, né, operacional, ela ainda ofere, né, todos os anos lucros muito significativos. Ficou bastante claro os riscos que a população corre caso ocorra a privatização da companhia. Vamos olhar um pouquinho, então, para a situação dos trabalhadores. Antes de entrar nessa questão dos trabalhadores, fazer uma ressalva, né, que a gente enaltece, né, todos os pontos positivos, né, que a Sabesp tem, mas é claro que sempre tem coisa para melhorar, né? Então é importante a gente dizer isso, né? Então a Sabesp é uma empresa de excelência que ainda tem algumas coisas para melhorar, mas que só vai melhorar continuando pública, sendo privatizada, ao contrário, é o que deve acontecer. Sobre a questão dos trabalhadores, né? Como eu disse, a gente hoje tem 12.300 trabalhadores de mão de obra própria. Aí uma coisa importante que a gente precisa é que, além de manter a Sabesp pública, a gente quer que ela seja, e dentro dessa lógica de melhorar cada vez mais, né, que ela seja reforçada, valorizada. Então, a gente precisa ter concurso público para ter mais trabalhadores de mão de obra própria, para a gente poder, cada dia, prestar um serviço ainda melhor para a população. E em um processo de
de privatização, e aí não sou eu que estou dizendo, basta a gente olhar a história, né? A gente vê que todas as empresas no Brasil e no mundo, quando são privatizadas, né, os trabalhadores são demitidos, né? Os que são mantidos numa condição, ou são recontratados, né? Numa condição de salário e de benefícios inferior, com condições de trabalho piores, porque é isso, né? A empresa privada, ela não vem para fazer saneamento, ela vem para ter lucro. E ter lucro significa reduzir custo. Reduzir custo significa, em primeiro lugar, que há o corte é na mão de obra, né? Então, num processo de privatização, esses trabalhadores, nós, né, os trabalhadores da Sabesp, com certeza teríamos um prejuízo imediato, mesmo os trabalhadores prestadores de serviço hoje, né, porque quer queira ou quer não, a nossa situação aqui ela é um pouco parâmetro, né, dos terceirizados, né? Então eles por consequência também seriam, né, prejudicados. Além disso, a Sabesp, né, ela no estado inteiro, nos locais onde opera, ela movimenta, né, uma rede de fornecedores, ela movimenta muitas vezes a economia local, comprando, né, gerando emprego de maior qualidade, enfim, né? Então, mesmo, né, os fornecedores hoje nacionais, né, não sabemos se quem comprar a Sabesp for uma empresa americana, por exemplo, ou francesa. Quem garante que os tubos que hoje são produzidos no Brasil, que a Sabesp compra aqui de fornecedores locais, se a empresa for francesa, ela não vai preferir, né, gerar emprego e renda lá no país dela e comprar os tubos de lá para cá, os hidrômetros, né? Que o problema da privatização da Sabesp, ela é, sim, uma questão corporativa também, mas ela não é um problema dos trabalhadores da Sabesp, ela é um problema do povo paulista, né? Uma pesquisa chamada Public Service, Serviços Públicos, mostra que 226 empresas no mundo que foram privatizadas, elas retornaram para o poder público por conta desses motivos que a gente já citou aqui. Então, isso está mostrando para a gente algumas questões já que a nossa legislação está, parece que, andando numa contramão. Junto disso, em 2020, o governo Jair Bolsonaro sancionou o novo Código do Saneamento. Nós já tivemos oportunidade de conversar sobre isso, abrindo mais espaço para que a privatização adentre municípios onde ainda ela não adentrou. Realmente, né, o processo de privatização no mundo, ele hoje sofre uma reversão, né? Então a gente teve aí municípios, né, como Berlim, Paris, Buenos Aires, né, que tiveram seus serviços de saneamento privatizados e que foram reestatizados justamente por todos esses fatores que a gente já levantou aqui. Piora na qualidade da tarifa, do serviço, aumento da tarifa, perca de controle público, os investimentos que eram contratados não eram feitos porque o objetivo era maximizar lucros, né? Você vê de maneira interessante, né? É, a, a, a entrega, né? A distribuição de dividendos, né? Amplia então o dinheiro que deveria estar indo para o investimento em saneamento, elas vão ser distribuídas na forma de dividendos, né? Para os acionistas, causando lucros recordes e tal, enquanto o serviço fica precarizado. E aqui no Brasil, né, a gente, lógico, olha a experiência internacional, mas aqui no Brasil a gente tem vários exemplos de serviços que foram privatizados que não deram certo. E Manaus hoje, 20 anos depois de ser privatizada, está entre os piores serviços de saneamento do Brasil. Se eu não me engano, é a sétima pior. Você tem um outro exemplo muito interessante que é do estado de Tocantins, né? Mas a empresa que era equivalente à Sabesp lá em Tocantins, né? Então privatizou, pegou todos os municípios. Alguns anos depois
a iniciativa privada devolveu 40 municípios para o Estado, que teve que rapidamente criar ali um serviço estadual para poder prestar o serviço de saneamento nesses municípios, e aí não precisa nem falar quais foram os municípios que foram devolvidos, né? Com certeza não foram os lucrativos, foram os deficitários, né? O que aconteceu foi que nos últimos anos, né, o Estado, o projeto, né, aplicado no Brasil foi um projeto de liquidação, né, do Estado. Então, tudo que podia ser vendido tinha que ser vendido. Então, petróleo, Eletrobras, Correios, tudo entrou para ser vendido e o saneamento entrou nessa mesma cesta. E para viabilizar isso foram feitas mudanças na legislação, aprovou-se uma lei, que é a Lei 14.026, que modifica o marco regulatório do saneamento, facilitando, né, o processo de privatização. Uma das principais coisas que essa lei traz, que facilita, prejudica, né, as empresas estaduais, os serviços públicos, foi a extinção, entre aspas, do que a gente chama de contrato de programa. O contrato de programa é uma parceria público-público, né? Hoje isso não é mais possível, né? Porque obrigatoriamente todo município, assim que o contrato vencer, ele tem que abrir um processo de licitação onde a iniciativa privada pode participar. E a empresa pública ela não tem mais a condição de firmar o contrato de programa. Contrato de programa esse, inclusive, que é possível em outros serviços públicos, né? Que, como eu disse, é uma parceria público-público. Você pode ter na saúde, na educação, e outros serviços que são prestados, um convênio, né, do Estado com o município para prestar aquele serviço. E no saneamento, estranhamente, né, criar essa figura e proíbe-se agora o contrato de programa. Então, essa legislação ela facilitou privatizações em Alagoas recentemente, o próprio processo do Rio de Janeiro, né, da SEDAI, foi facilitado por essa mudança na legislação. Recentemente, a gente teve o leilão da Corsan, que é a Sabesp do Rio Grande do Sul, e a iniciativa privada está indo para cima, né, para pegar o serviço de saneamento do país inteiro, sempre, né, com essa visão de pegar o que a gente chama de filé mignon, que é o que precisa pouco investimento e é lucrativo, né? Mas existe hoje e esse processo no Brasil, não só em São Paulo, como a Sabesp, mas no Brasil, que vai na contramão da história de entregar o serviço de saneamento para a iniciativa privada. Como é que você acha que as pessoas elas podem buscar mais informação, se interessar mais, entender um pouco mais esse processo e ter uma participação mais ativa caso a questão da privatização ela venha mesmo à baila? Porque, por exemplo, o Tarcísio já falou, olha, tem uns senões. Se a tarifa ficar mais cara, a gente não vai privatizar. Mas nós também já temos uma experiência de privatização no país em que as tarifas inicialmente começam baixas e elas sobem, 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 sobem ao longo do tempo. Então, até esse argumento para fazer um início de conversa, ele é um pouco frágil, né? Vamos privatizar para baixar a tarifa. E depois, né? Temos a energia elétrica que não nos deixa mentir, né? Principalmente no interior de São Paulo, a gente tem padrões europeus, né? Aliás, maior em algumas regiões acima dos padrões europeus aí de atendimento de saneamento. Isso significa dizer que se você chegar aqui em Botucatu, por exemplo, que é a minha cidade, e perguntar para a maioria da população aqui, falar assim, você lembra quando foi a última vez que faltou água na sua casa? Ela não vai lembrar. Então isso gera na população uma certa alienação, vamos dizer assim, porque ela não sabe, né, da onde abre a torneira tem água, deu descarga, os dejetos vão embora. Então acho que o papel que a gente tem é de fazer esse debate com a população, né, trazer esses exemplos para convencer, porque a população às vezes acha que não importa, e aí vem o discurso de baixar a tarifa, né? Então, se a população não tem a informação adequada, ela vai pensar o seguinte: tudo bem, vai ser uma empresa privada,
mas eu vou ter a mesma qualidade de serviço e ainda vou pagar menos, é isso que eu quero, né? Mas a gente sabe que na prática, né, não é o que vai acontecer, né? Então a gente tem que trazer dados, até porque a Sabesp ela é muito bem avaliada pela população, né? Então quando você pega as pesquisas que a própria empresa faz ou pesquisas de satisfação, ela é bem avaliada, né? Então, mas a gente precisa saber o porquê que tem esse serviço que gera esse nível de satisfação e o que vai acontecer, né, se a empresa for privatizada. Então, fazer esse debate não só com a população, né, com os movimentos sociais também, e com as lideranças, né, prefeitos e câmaras de vereadores, demonstrando para eles, né, com números, com exemplos, né, qual será o prejuízo que a população deles terá, né? O que que os trabalhadores, como que eles estão se organizando e o que que eles pretendem fazer? A gente, enfim, tem se mobilizado. Primeiro, mobilizado a comunidade interna, né, para poder resistir ao processo de privatização, tentado conversar com os prefeitos, levando, né, essa informação, né, do prejuízo que será a privatização da Sabesp, conversado com os movimentos sociais, né, para criar uma grande onda, né, em favor da manutenção da Sabesp enquanto empresa pública. Nós temos uma frente parlamentar na Lesp que está funcionando e que no dia 15 ela acaba por conta do mandato atual acabar, inicia um novo mandato, mas nós já temos lá conversas e articulações de que essa frente, no primeiro momento do novo mandato, será recriada. Nós estamos também na Câmara Municipal de São Paulo tentando criar uma frente contra a privatização da Sabesp, né? Então, a gente fez um ato dia 14 na frente da Bolsa de Valores, né? Enfim, os trabalhadores estão apreensivos, mas estão dispostos a lutar, mobilizados, né? Bem conscientes, né? De qual será o seu papel nessa luta e prontos para resistir, né? Fagian, obrigada demais. Conte sempre com a gente aqui. Agradeço em nome, né, dos trabalhadores da Sabesp, do Sintaema. Obrigado mesmo, grande abraço e estou sempre à disposição. Obrigada, seguimos.